incrível, muitos trabalhos importantes, muita gente importante. Houve uma mobilidade também de pessoas vindo de outros estados para, enfim, dar uma olhada no que está acontecendo, né? E, de fato, é um evento que vai ficar marcado, eu acho, no calendário acadêmico da Universidade Federal de Pernambuco, porque a produção de material vem sendo muito, muito, muito interessante. Porque um evento, o que marca um evento academicamente, não é a quantidade do público, né, mas a quantidade de produtos que aquele evento é capaz, né, de apresentar para a nossa comunidade. Sobretudo com a comunidade filosófica, já que trata-se de um colóquio filosófico. Joyce está falando. Eu estou com a luz interativa aberta. Não sei se eu fechar aqui, eu perco o. Saiu a luz, não foi? Do ecrã? Ou vocês estão vendo ainda a luz? Não tá apresentando mais não, Richard. É só sua Porque imagem. eu fui abrir. Então faz o seguinte, Matheus, o pessoal que está organizando, vocês poderiam fazer um favor, ficar olhando a mensagem, porque quando eu abro a Lusa, eu não sei se dá para utilizar as duas coisas, mas quando eu estou abrindo aqui, some a parte da mensagem. Pois bem, então, sobre o colóquio, né, e sobre a questão de produção de conteúdo. Por exemplo, no mestrado eu participei da semana de filosofia do programa de pós-graduação da PUC, da PUC do Rio Grande do Sul. PUC do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, ele tem feito grandes produções, né, o estado do Rio Grande do Sul, a Universidade de Santa Maria, por exemplo, né, sobretudo no que se refere à filosofia. Né? E quando eu falo filosofia aqui, eu estou falando de uma formação clássica que existe em filosofia. E aí, então, eles vêm produzindo muita coisa. Mas como é que eles produzem? Justamente assim, coletivamente, trocando ideias. Então, eles fazem assim, tem a semana de pós-graduação lá, que é só para mestrado e para doutorado. O que é que eles fazem? Eles fazem uma chamada nacional. A gente faz um trabalho, apresenta esse trabalho, e há toda uma discussão sobre as categorias que são abordadas, né? Uma discussão filosófica, né? Lógico-filosófica, enfim, e tentando desenvolver os argumentos e justificações do que está sendo proposto da melhor maneira possível. Isso é importante também, que a gente se coloque no dever de possuir essa habilidade, que é a habilidade de discorrer sobre alguma coisa. Né? E então, o que é que eles fazem? Discutir, né? Vamos discutir isso aqui. Não, mas fazem encontros, as comunicações são feitas em conjunto. Veja só, as comunicações são feitas em conjunto e os próprios comunicadores entre si fazem uma espécie de circuito de ideias. Por quê? Porque eles são colocados dentro de salas temáticas, né, que cujos temas dos trabalhos, né, se conversam, podem dialogar entre si. Então, o produto disso é muito interessante. Saiu, inclusive, no ano passado, o livro, eu fiz parte de um capítulo do livro. São 4 volumes, já tem 4 volumes. E eu escrevi um artigo para o de, se eu não me engano, ética e metafísica ou ontologia, uma coisa assim. Inclusive, posso botar o link para depois vocês tentarem baixar. Então, para vocês entenderem que não tem como você ter uma vida, eu estou falando aqui para as pessoas, sobretudo se tiver alguém de bacharelado, né?
que é a carreira que mais está sendo prejudicada durante essa fase do regime, né, totalitário pelo qual nós estamos passando. Porque, primeiramente, nós precisamos de um certo tempo, né, para chegar a determinados produtos. Por quê? E tempo, eu estou falando tempo mesmo, de vida e de fazer, né, e de prática. Por quê? É justamente em momentos assim, de troca e de autoavaliação, porque todas as vezes que a gente se depara com novas possibilidades a se abrirem no campo do conhecimento, a gente precisa ter em mente que isso significa produzir também alguma coisa. O conhecimento não é uma coisa passiva. Pois bem, e aí a questão da pesquisa mesmo. Trabalhar academicamente significa estar o tempo inteiro atento a movimentos que acontecem. Porque se você não se atualiza, o trabalho do pesquisador é justamente estar o tempo inteiro se atualizando. E hoje em dia, é por isso que aquele Harari, né, que assim, não entra em discussões filosóficas muito densas, a gente sabe, né, mas que se populariza, né, se popularizou o Harari. Ele diz assim que o intelectual futuramente vai ser o trabalhador mais procurado. Por quê? As informações, elas vão começar a acontecer de uma maneira tão rápida, né, que será necessário termos, né, em muitos lugares, em muitos espaços, pessoas simplesmente para se manterem informadas. Então, é importante a gente se colocar, principalmente, tendo que trabalhar com as questões que nós estamos trabalhando. Né? Então, é vigilância. Em outras palavras, é guerra, é disso que a gente está falando desde quarta-feira. Né? Então, não dá para vacilar, é abrir os olhos, se manter atento, porque qualquer um segundo de descuido, a gente perde muita coisa. E, claro, se manter atento também para não enlouquecer, né? A minha proposta também não é fazer vocês enlouquecerem, não, tá? Relaxa, vai na praia também, tá? Tome um banho em piscina, é importante também, senão a gente enlouquece, né? Gente, hoje a gente vai pensar a passagem da escravização na colônia, na época moderna, né? Então a gente tem colônias aparecendo no século XVII, colônias aparecendo no século XVIII, como foi o caso do Brasil depois de quando passou a ter um status de colônia, né? Porque antes nem colônia era só um lugar para colher alguma coisa, era um monte de mato, né? Para colher alguma coisa. Então, quando o Brasil deixa de ser esse amontoado de floresta e de matas para ser o que eram as capitanias hereditárias, né? E quando deixa de ser isso para começar a ser colônia, mas de exploração, né? E aí a gente vai tentar fazer uma passagem entre essa consciência do colonizado para a consciência do explorado na contemporaneidade, certo? Enquanto que lá na colônia a ocupação do espaço e como é que eu posso dizer, a limitação de quem ocupa esse espaço era justificada fundamentalmente pela territorialidade. Hoje, nós passamos primeiramente, né, no final do século XX e no começo do século XXI e durante o começo do século XXI de uma maneira muito acelerada, que foi a terceira revolução tecnológica, grande revolução tecnológica que nós tivemos na humanidade. Né? Tivemos a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, e nós tivemos essa terceira que a gente pode considerar, alguns chamam de revolução da informática, outros chamam de revolução tecnológica, outros chamam de revolução digital.
enfim, seria essa passagem, né? O que é o dominado, ou o que é a relação, né, a relação de quem vai, de quem merece ou não viver tal maneira de vida, né? Como é que se dá essa passagem de um período histórico para outro. Antes da gente começar nossas leituras, hoje a gente vai ler Pembe, hoje a gente vai ler Francis Fanon, hoje a gente vai ter um textinho de Levinas que eu acho que eu ainda quero trazer. Antes da gente começar, eu queria chamar aqui para falar com a gente. Ai, meu Deus, cadê? Priscila. Deixa eu ver como é o nome dela. Priscila Bebe. Priscila, você me escuta? Porque Oi, salve. Aqui, escuto sim. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Maravilha vê-la aqui novamente. Priscila, ontem, qual é o caso de Priscila? Ontem você estava conversando com a gente e de repente caiu a ligação. Eu fiquei imensamente preocupado porque fiquei imaginando assim, será que ela tentou falar alguma coisa e não conseguiu? Meu E a celular gente estava descarregou. falando sobre ancestralidade, você se recorda? Lembro, sim, lógico, que eu perguntei sobre a questão da escravização, não foi? E sobre a diferença na antiguidade e no processo de sequestro dos nossos antepassados, né? Não foi sobre isso que eu perguntei? Isso. E aí até quero pedir desculpas que eu estava ouvindo você falar e aí meu celular, tipo, morreu, não aguentou, né? E até o Pronto. final. Olha, mas sinta-se à vontade. Morreu, mamãe, seu celular? Foi. É porque quem pode explicar sobre ela? Morreu, não acredite. Ah, tá. A postagem, né, Matheus? Tá bom. Morreu, não acredite, mamãe. Priscila, o que eu quero dizer é que você sinta-se à vontade para falar qualquer coisa, viu? Não foi, eu fiquei até preocupado. Sei lá, cai a pessoa acha que Não, tá certo, gratidão, viu? pela E eu participação. lembro que era sobre justamente essa questão de que eu aprendi que a escravização na antiguidade, ela foi diferente da escravização com os nossos antepassados, né? Porque na Grécia Antiga, ou até mesmo em Kemet, a perspectiva era do escravo de guerra, né? E não do que aconteceu, que foi tipo. E aí não se perdia os valores culturais, né? Então aquelas pessoas não perdiam os valores culturais. E a escravização, né, que aconteceu com os nossos antepassados em Maafa, nessa perspectiva que a Marimbane traz, já tem essa perca da identidade dos nossos antepassados, da tentativa, né? Tem aquela árvore do esquecimento, onde a gente dá aquela volta, né? E aí a gente é enviado aqui para a América com o intuito de a gente esquecer o que a gente passou, né? E aí a ancestralidade a gente não esquece, ela não morre, né? Por mais que seja afetada pela perspectiva do sistema do homem branco. Então, acho que era um pouco sobre isso, assim, qual era a sua perspectiva sobre isso? Foi essa pergunta que eu fiz ontem. Não, de fato, eu acho que eu até cheguei a comentar, porque eu continuei falando, né? Você saiu, continuei falando. E era exatamente essa diferença que eu estava pontuando, que existe historicamente. Não dá para a gente identificar o que foi a escravidão, sei lá, durante esses 5.000 anos de assim, artefatos, registros, escritos que a gente tem, né, e que a gente pode reunir, que nos levam, que nos remetem ao passado, que é a problematização do que é o fato histórico e tudo mais. Né? Tudo isso é muito delicado. Quando a gente estuda a filosofia da história, por exemplo, né, a gente sabe que não dá para a gente se deslocar para um período ou para um fenômeno da história sem estar atento a esses documentos e, enfim, a tudo isso que a gente pode reunir arqueologicamente, de forma literária, né? E, enfim, tem muita gente trabalhando com essas questões. Pois bem, mas de fato, historicamente, o que a gente tem
é diferente. Por exemplo, na Grécia Antiga, nós seres humanos, né? Nós éramos grandes agricultores ou pescadores, né? Alguns impérios já tinham se levantado e a gente começava a estudar o uso do metal e enfim, a era dos metais, né? A era do bronze, a era do ouro e tudo mais. Então, nós passamos dessa forma de organização ainda muito ligada a um domínio dos elementos que, se comparado ao domínio que a gente tinha anteriormente, era muito superior, mas que, se comparado, por exemplo, ao domínio que nós temos hoje dos elementos químicos e físicos em geral, né, esses elementos, eles podem ser manipulados e, enfim. E além disso, além da manipulação desses elementos físicos e químicos, nós temos uma espécie de quarta dimensão, né, que vem surgindo agora, que é o metaverso. Então, quais serão as possibilidades de relações humanas que essas novas formas de interagir com o mundo nos trarão? Diz muito sobre como a gente pode interpretar o passado, e diz muito sobre o que a gente pode desenvolver e quais as possibilidades que a gente pode desenvolver daqui para frente. Então, cada época histórica, ela escreve no tempo uma forma diferente de relação interhumana. E toda época tem sua guerra, né? Historicamente é assim. Não há uma época, não há um século da humanidade em que não tenha havido algum conflito. Então, não tem por que a gente fugir do conflito. Às vezes a gente vai precisar entrar no conflito e é inevitável. Isso faz parte da história da humanidade e quem escreve essa história somos nós. Eu tô com a minha bebê. Que bonitinho. É isso aí, mesmo. Concordo com ele. Priscila, teu microfone está aberto, teu bebê tá fazendo um discurso. Fechei, desculpa. Fofinho demais. Bom, então, da colonização moderna à exploração contemporânea. Vejam só. A gente avançou bastante na leitura. Eu acho que eu gostei da maneira com que a gente foi conseguindo, ao mesmo tempo que desenvolver as discussões que a gente joga aqui, né, para vocês discutirem entre vocês, a gente também conseguiu ler bastante. Então, agora a gente vai para a página 38. Quem não tiver o Necropolítica, gente, pelo amor de Deus, quem não está com acesso ao Necropolítica é displicência, viu? Precisa ser mais diligente, porque o Necropolítica tem em PDF na internet, gratuitamente. Vocês encontram Necropolítica, Crítica da Razão Negra, todos os que estão na ementa, inclusive, eu tomei esse cuidado também, de colocar na ementa algo que vocês pudessem achar na internet, não precisasse imediatamente comprar. E um trechinho que eu vou ler daqui a pouco, dos Condenados, de Francis Fanon, Os Condenados da Terra. Bom, então, necropoder e ocupação colonial na modernidade tardia. Veja só, a gente está falando de ocupação colonial e modernidade. Por que Bembe está fazendo essa relação, modernidade com época colonial? Porque a época do apogeu da modernidade não é agora, nós vivemos a contemporaneidade. A época do auge da modernidade é a época do auge também da expansão marítima, né? Historicamente a gente acompanha a expansão marítima, na política o iluminismo. Então, isso é o que? Século XVII, entre o século XVII e o século XIX. Né? Muitas transformações de lá para cá aconteceram na humanidade. E como eu disse a vocês, modernidade é um período de quase 400 anos, né? E é muita coisa.
bem complicado a gente definir modernidade de uma forma assim. Modernidade é isso. A gente tem que ter esse cuidado também, porque definir um tempo histórico de 400 anos, né? A gente vê aspectos, por exemplo, que fazem com que a gente defina uma época, como, por exemplo, a cristandade. Você pega a cristandade ali depois da coisa de Roma, e o helenismo, e aí começam a surgir os primeiros padres, a patrística e a escolástica. Vejam, isso é um período de 1.000 anos, 1.500 anos, 1.400 anos, porque no século XVI a gente já tem Bacon, né? A gente já tem Guilherme de Ockham, que já trazem, dentro do discurso deles, uma centelha do que viria a ser desenvolvido enquanto matéria intelectual na modernidade, por Descartes, por Kant, né? É por isso que, hora ou outra, quando esses autores modernos vão se afastar da Idade Média, né, ali no começo do século XVII, eles vão se utilizar desses pensadores, Ockham, enfim. E aí, Bembe continua, na página 38 do Necropolítica. Poderíamos pensar que as ideias desenvolvidas acima dizem respeito a um passado distante. No passado, com efeito, guerras imperiais tiveram como objetivo destruir os poderes locais, instalando tropa e instituindo novos modelos de controle militar sobre as populações civis. Um grupo de auxiliares locais podia participar da gestão dos territórios conquistados, anexados ao Império. Dentro do Império, as populações vencidas obtinham um estatuto que consagrava sua expoliação. Em configurações como essas, a violência constitui a forma original do direito, e a exceção proporciona a estrutura da soberania. Agora, essa violência, o que seria essa violência? Você ocupa um espaço do território, e aquele espaço ali, ele é mediatizado digamos assim, pelo valor que é dado àquele que vai tentar ocupar aquele território. Então, nós temos igrejas, templos, casas fundiárias, casas de fundição, né, onde eram derretido ouro. Né. Tudo isso, de certa forma, já se sustentava. Essas pequenas ocupações territoriais, elas já se sustentavam a partir de estruturas de poder e de controle de quem teria o acesso a esse território. E é interessante, não sei se vocês conhecem aquele jogo Age of Empires, alguém conhece? Que é um jogo muito interessante, muito para a gente abrir os olhos e perceber quantas coisas que usualmente não são concebidas como formas e materiais de se fazer didática, né? Por exemplo, os jogos, a gente tem os jogos aí e vocês não sabem a quantidade de coisa que dá para a gente discutir, que dá para a gente fazer a partir de jogos. Existem jogos que estão sendo desenvolvidos agora que são muito, muito interessantes. Esse Age of Empires é bem antigo. Ele é antigo, eu acho que em 2010 eu acho que eu já jogava ele. Mas tem versões novas. E a ideia do jogo é simplesmente que você escolhe um certo império da antiguidade. Já te dou a palavra, viu, Clarice? Um certo império da antiguidade. Você constrói esse império, você faz a manutenção da economia desse império, você cuida da extração de madeira, você cuida da extração de minério, né? Você constrói universidade, você constrói núcleos de estudos militares, você constrói centros de arqueiro, centros de cavalaria, observa a relação que existe entre a economia no sentido de alimentação, enfim,
dos aldeões, né, dessa pequena colônia feudal, que você começa sempre numa colônia, tem a Idade das Trevas, que é antes do feudalismo, né, a Idade das Trevas, que era da Idade Média, né, mas que não é a Idade Média. Né? A Idade das Trevas é simplesmente uma época em que pequenos grupos humanos foram se formando e construindo pequenos vilarejos, né? E tudo isso dá para você perceber e viver de muito perto desse jogo. Inclusive com essa história toda de metaverso, eu ando conversando muito sobre isso, assim, com amigos. Quando eu falo isso, conversando muito sobre isso, eu me lembro de João Gilberto. Uma vez ele estava falando assim, eu estava conversando muito sobre isso. Ele fez assim, com alguns amigos e comigo mesmo. Então, eu ando conversando muito sobre isso com amigos e comigo mesmo. Sobre como o metaverso também vai possibilitar esse tipo de experiência, né? De você, por exemplo, observar o crescimento, desenvolvimento e a maneira com que podem ruir impérios antigos. Muito interessante. Vou dar a palavra a Clarice antes de continuar a leitura. Obrigada, professor. Desculpa, estava anotando ali, por isso que eu demorei a abrir o microfone. Professor, eu queria saber com o senhor quem decide quem ocupa esses espaços, na sua visão, ou na visão de Fanon, ou... Essa é uma questão grave. Eu acho que, por ser uma coisa estrutural, por ser uma forma de organização, né, eu não sei se dá para a gente apontar com o dedo indicador em quem. E eu não sei até que ponto isso pode colaborar com a forma com que a gente deve pensar isso. Porque identidades, por exemplo, vamos lá, contemporaneamente, que é o tempo que a gente vive. Aqui a gente pode até pensar, eu acho que é mais fácil a gente pensar essa sua questão não na colônia, mas claro que a gente sabe quem é. Na colônia, quem define é o colonizador. No caso do Brasil... Sim, mas o Brasil não foi colonizado, ele foi invadido, né? Já tinha os índios aqui. E aí quem é que... Não teria que ser os índios? Mas é isso... Como é que eles viveriam? É isso que significa colonização. Pelo menos nessas discussões aqui. Colonizar não é diferente de certa maneira, pelo menos nessa época não. Colonizar significa ou um império, né, domina e até pode destruir outro. Pode haver essa destruição. Então, colonizar a gente pode conceber historicamente como sinônimo de exploração. Principalmente aqui no Brasil. Agora, é justamente essa questão que eu iria trazer mais à frente. As diferenças que haviam entre as colônias. Por exemplo, aqui no Brasil, a colônia era de exploração. Ou seja, os equipamentos que eram instalados aqui e os equipamentos de ocupação territorial, nessa época, inclusive, a ocupação territorial é até pleonasmo, porque toda ocupação era territorial, né? Ou marítima também, mas enfim. Mas a ocupação territorial que acontecia no Brasil, né, eram casas de fundição. Só depois, né, quando a corte fugiu da Europa e veio para o Brasil, ou seja, só depois que o poder de Portugal saiu de Portugal e começou a comandar Portugal do Brasil, né, é que alguns outros equipamentos foram pensados para a realidade daqui, como o Banco do Brasil, né, que foi criado por Dom João VI, enfim. Mas essa questão de quem, né? Na colônia, o colonizador.
colonizador. Agora, claro que o poder tem que ser pensado e organizado, né? A gente não pode ser ingênuo de achar, não, e o poder funciona assim, dessa forma, então a gente simplesmente descarta qualquer ideia que nos remeta à ideia de poder. Tudo é poder. Você estar vivo e respirar é um poder, é uma possibilidade que você tem. Você se alimentar é um poder. Você dominar espaços de discurso é um poder. Tudo isso, né? E não dá para viver a vida humana sem pensar nessa categoria. Ou seja, sempre vai haver. Sempre nós vamos estar precisando pensar. É por isso que, em matéria de filosofia, é uma questão que causa inflexões, né, que não se fecham. É o tempo inteiro. Mas é complicado. Dizer assim, indicar eu acho delicado. Hoje, no Brasil, quem faz essa espécie de enfim, de necropolítica, né, é o bolsonarismo. E veja que o bolsonarismo não é Bolsonaro. Isso é o mais grave. O bolsonarismo é e não é Bolsonaro. É representado por Bolsonaro? É. Mas não é só Bolsonaro que faz o bolsonarismo. Nós temos toda uma base de poder, né, que conserva aquilo ali. Apesar de tudo tá ruindo, da gente tá em guerra, de tudo tá se acabando, as pessoas morrendo, e aquilo ali se conserva. Por quê? Porque não é questão de um quem, é mais questão de um quando. É mais questão de conjunção política estranha. Tudo isso. Bom, mas é uma discussão interessante, viu, Clarice? Obrigada pela resposta, professor. Nada. Então, na página 38, continuando sobre a ocupação colonial, ele diz o seguinte: em si, era uma questão de apreensão, demarcação e afirmação do controle físico e geográfico. Inscrever sobre o terreno em novo conjunto de relações sociais e espaciais. Essa inscrição de novas relações espaciais, a territorialização, foi, enfim, equivalente à produção de fronteiras e hierarquias, zonas e enclaves, a subversão dos regimes de propriedade existentes, a classificação das pessoas de acordo com diferentes categorias, extração de recursos e, finalmente, a produção de uma ampla reserva de imaginários culturais. Esses imaginários deram sentido à instituição de direitos diferentes para diferentes categorias de pessoas, para fins diferentes no interior de um mesmo espaço. Em resumo, o exercício da soberania. O espaço era, portanto, a matéria-prima da soberania e da violência que ela carregava consigo. Soberania significa ocupação, e ocupação significa relegar o colonizado a uma terceira zona entre o estatuto de sujeito e objeto. Ou seja, é uma espécie de indiferença absurda, porque no objeto nós ainda somos... veja só o quanto isso é grave, né? O que bem está dizendo aqui. Nós chegamos num nível histórico da humanidade em que a indiferença perante um outro ser humano pode chegar numa espécie de abstração, numa espécie de absoluto, uma indiferença absoluta. Em que sentido? Um objeto, a gente chegou a conversar no primeiro dia de minicurso da diferença sujeito e objeto, algumas discussões filosóficas históricas que existem entre essas duas categorias, né? Como se tratou da Grécia, passando pela modernidade e até os dias de hoje. Mas imaginem que o objeto, de certa maneira, ele ainda me diz respeito e me proclama e me interpela, de certa maneira, a partir do interesse que eu tenho em relação a ele. A finalidade que ele pode ter, um copo me dar água, enfim,
um carro funcionar bem. Né? Então, ele me interpela e, de certa maneira, ele alcança os interesses do meu ser, digamos assim. Essa terceira via, ou esse terceiro excluído, Levinas trabalha muito essa ideia de terceiro excluído, que era um judeu, né? Um judeu, inclusive, que foi preso pela Alemanha nazista. E Levinas chega a dizer assim, que essa figura do terceiro excluído, que estaria entre ser e não ser, né? Ser e não ser, e o terceiro é excluído, que uma máxima da lógica aristotélica. Então, é menos que objeto. Ou seja, não serve nem alcança os meus interesses. Está num nível de necessidade e de circunstância existencial, né, que não chega nem mesmo a me provocar em sentido do meu interesse. Então, é uma espécie de indiferença absurda. Inclusive, indiferença cega. Equivalente à condição existencial inclusive, daquele escravo que a gente estava comentando, que se vê na escravidão, se enxerga naquilo ali, se define por aquilo ali. Para ele, não é uma possibilidade, ele é aquilo. Então, essa consciência cega, né, da mesma forma, ela pode acontecer do outro lado, né, que é essa indiferença cega também e absoluta. Como se a realidade precisasse se constituir disso. Isso é uma necessidade para a realidade, e sem isso, eu não tenho realidade. Então, quer dizer, se não há exploração, eu não tenho realidade. Então, a exploração faz parte da realidade, e a respeito do real, né, nós temos de ter uma certa indiferença. Da mesma forma, por outro lado, é uma cegueira daquele escravo que se vê naquilo ali, né? Uma cegueira do escravo que se vê, mas vocês estão compreendendo, né? E não vê outra possibilidade. Para ele, agora vejam quão grave é isso, né? Isso acontece. Né? Para ele, aquilo ali não é uma possibilidade, é a realidade, e sem aquilo, não há realidade. Portanto, a minha vida é aquilo. Essa questão de possibilidade e realidade. Heidegger, que, enfim, apesar de ser um filósofo tecnicamente impecável, né, tem deslizes políticos assim que a gente não pode esquecer, mas deslocou de uma forma interessante o conceito de realidade, ou melhor, o conceito de possibilidade da realidade. É como se a realidade precisasse se referir, para ganhar um sentido humano, né, precisasse se referir sempre à possibilidade e não o inverso. O espaço era, portanto, a matéria-prima da soberania e da violência que ela carregava consigo. Aí, Bembe, no final do começo do terceiro parágrafo, do Necropoder e Ocupação Colonial na Modernidade Tardia, ele vai comparar essa maneira de territorialização do colonizador em relação ao colonizado. Ele vai equiparar com o regime do apartheid na África do Sul. Então, no regime do apartheid, o distrito constituía a forma estrutural e os bantuzões, homelands, que eu acho que eram cabanas, não sei, né? Tornaram-se as reservas, bases rurais, essa vilas rurais, né? Por meio das quais o fluxo de mão de obra migrante poderia ser regulamentado e a urbanização africana mantida sob controle. O distrito era particularmente um lugar em que opressão e pobreza severas foram experimentadas com base na raça e classe social.
Entidade sociopolítica, cultural e econômica, o distrito foi uma instituição espacial peculiar, cientificamente planejada para fins de controle. O funcionamento dos contusões e distritos implicou duras restrições à produção dos negros para o mercado de áreas brancas, a criminalização da residência negra em fazendas brancas, exceto como servos a serviço dos brancos, o controle do fluxo urbano e, mais tarde, a negação da cidadania aos africanos. Loucura, né? O apartheid. Frantz Fanon descreve de maneira espantosa a espacialização da ocupação colonial. Para ele, a ocupação colonial implica, antes de tudo, uma divisão do espaço em compartimentos, envolve a definição de limites e fronteiras internas, representadas por quartéis e delegacias de polícia. Está regulada pela linguagem da força pura, presença imediata e ação direta e frequente, e isso se baseia no princípio da exclusividade recíproca. Vou só tentar abrir aqui. Na página 28 dos Condenados da Terra. E a palavra, os Condenados da Terra, condenados é a tradução para damné. Damné, em francês, também é condenado, mas maldito. Ou seja, eu acho até maldito mais interessante, porque condenado nos leva àquela certa caricatura, a uma certa caricatura que se fez do que é ser escravo, do que é ser dominado. Que é uma figura dentro de uma jaula, ou amarrado em algum lugar. E a escravidão não funciona tão somente assim. Funcionou também assim, mas não somente assim. Então, nos Condenados da Terra, na página, e vocês encontram essa obra também na internet, na página 28, Frantz Fanon, nos Condenados da Terra, diz o seguinte: a zona habitada pelos colonizados não é complementar da zona habitada pelos colonos. Estas duas zonas se opõem, mas não em função de uma unidade superior, regidas por uma lógica puramente aristotélica, eu tinha dito a vocês, obedecem ao princípio da exclusão recíproca. Não há conciliação possível. Um dos termos é demais. Ou é ou não é. E essa exclusividade recíproca, né? Exclusividade aqui, no sentido de a gente hoje pensa em exclusividade, né? Uma pessoa recebeu com exclusividade, ou então uma coisa exclusiva, né? Só eu tenho. Mas exclusividade aqui é muito mais o que é, o que não tem. Né? A cidade do colono é uma cidade sólida, toda de pedra e ferro. É uma cidade iluminada, asfaltada, onde os caixotes do lixo regurgitam de sobras desconhecidas, jamais vistas nem mesmo sondadas. Os pés do colono nunca estão à mostra, salvo talvez no mar, mas nunca ninguém está bastante próximo deles. Pés protegidos por calçados fortes, enquanto que as ruas de sua cidade são limpas, lisas, sem buracos, sem seixos. A cidade do colono é uma cidade saciada, indolente, cujo ventre está permanentemente repleto de boas coisas. A cidade do colono é uma cidade de brancos, de estrangeiros. A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena, a cidade negra, olha só, Frantz Fanon, olhando para os indígenas com o mesmo cuidado que olha para a comunidade negra. Por que isso? Porque Frantz Fanon, assim como Bembe, acreditam numa África multiétnica. O It Began in Africa de Bembe é o It Began in Africa de uma África multiétnica. E é um começo, né? It Began é um começo
não temporal, mas é um começo ou uma anterioridade em sentido ético. A gente tem lá em Descartes, nas meditações metafísicas, a diferença entre anterioridade cronológica e anterioridade da razão. Né? Então, essa diferença não é a mesma coisa, mas a gente passa a entender o que quer dizer, né? Esse começo, esse princípio em Fanon e em Mbembe, a partir da ideia de uma África multiétnica. Então, a cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena, a cidade negra, a Médina, a reserva, é um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados. Aí se nasce não importa onde, não importa como. Morre-se, não importa onde, não importa de quê. É um mundo sem intervalos, onde os homens estão uns sobre os outros, as casas umas sobre as outras. A cidade do colonizado é uma cidade faminta, faminta de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade acocorada, uma cidade ajoelhada, uma cidade acuada, é uma cidade de negros, uma cidade de árabes. O olhar que o colonizado lança para a cidade do colono é um olhar de luxúria, um olhar de inveja, sonhos de posse, todas as modalidades de posse, sentar-se à mesa do colono, deitar-se no leito do colono, com a mulher deste, se possível. O colonizado é um invejoso, o colono sabe disto, surpreendendo-lhe o olhar, constata amargamente, mas sempre alerta. Eles querem tomar o nosso lugar. É verdade, não há um colonizado que não sonhe, pelo menos uma vez por dia, em se instalar no lugar do colono. Minha gente, que coisa grave, né? Eu acho Fanon uma coisa, parece um martelo. Bem, então, alguma dúvida até aqui? Algo a dizer, algo a falar? Qualquer a página. A página dos condenados? Quem falou? Oi, Rafael. A página dos condenados da Terra é 39. Cadê? Não é nada. Richard, há algumas questões Oi, e algumas pessoas 28. com mão levantadas também. Aí não sei se tu queres que eu leia. Enfim. Eita, tem ordem? Vamos ouvir esse pessoal. Quem foi que falou que pediu primeiro? Bom, tem uma questão do gênero. Se o gênero, eu não sei se é gênero ou gênero, enfim. Se ele quiser abrir o áudio também para ler a própria pergunta, fica à vontade. Eu vou ler, né? Bom, a questão é, professor, eu tenho um questionamento que desde o início do curso vem me perseguindo. A gente sabe que a universidade em si é um espaço totalmente embranquecido e suas referências seguem esse mesmo curso, um conhecimento eurocêntrico. Daí pensei no existencialismo e naquela ideia lá sartriana de a existência precede a essência. E aí, com base no que isso? Com base no que esse existência precede a essência? Uma vez que nós, enquanto pretos, considero eu já possuirmos uma essência afrodiaspórica. Aí ele põe que não sei se deu para entender, mas é esse o raciocínio dele. Certo. Para falar sobre Sartre? Bom, Sartre, né? Olha, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A gente sabe quando vai. Gênero de filosofia? Se ele quiser abrir o áudio, fica à vontade. Até para comentar melhor. Não sei se deu para entender bem. A universidade é um espaço embranquecido porque é uma consequência lógica. A Priscila está com a mão levantada, eu vou dar a palavra. É uma consequência lógica da colonização. Isso aí, de fato. Aí você disse depois como é que é. Que e suas referências seguem esse mesmo curso. Um conhecimento As eurocêntrico. referências na universidade seguem o mesmo curso, no caso, né?
E aí ele ficou com aquela ideia de Sartre, né, de que a existência precede a essência, que não haveria uma essência ali a priori. E ele se questiona, né, como é que a gente, com que base em que isso? Com base no que a gente pode afirmar isso? Uma vez em que ele considera, por exemplo, que ele, enquanto homem negro, por exemplo, considera como tendo uma essência afrodiaspórica. Acho que a pergunta vai mais ou menos por aí. Sim. Eu acho que construção de referência é uma coisa interessante, né? As minhas referências, veja só, as minhas referências que se remetem à Europa não são referências escolhidas porque são europeias. É porque dentro do meu percurso formativo e com os problemas que eu fui trabalhando durante a minha formação, né, essas referências foram se criando quase que naturalmente à medida em que atendiam à demanda da minha pesquisa. Né? Então, a minha formação filosófica, ela é uma formação universitária brasileira. Eu não estudei filosofia fora do Brasil, e sempre muito atenta ao que acontecia como a referência ao pensamento filosófico. E outra coisa, eu não sou eurocentrista, mas tem muitas coisas que aconteceram na Europa que servem como chave de leitura para acontecimentos da vida humana em todo e qualquer lugar do mundo, assim como tem no Brasil, assim como tem na África, assim como tem nos Estados Unidos. É importante que a gente tenha isso em mente também. Não sei se eu gostei dessa coisa de me referir a enfim, essa questão como é que ele falou? Euroetnocêntrica. Mas a questão de Sartre. Essa proposição de Sartre, que ficou muito famosa por causa do existencialismo e humanismo, ela foi uma proposição, inclusive, do meio. Porque qual era a questão de Sartre? Né? Sartre ele tinha projetos filosóficos que ultrapassavam o ambiente da academia. E, principalmente, foi muito influente no âmbito da política. Ele foi um homem engajado politicamente. Né? Então, às vezes, Sartre ele se comunicava para uma população que não necessariamente estaria ali atenta a fundamentações filosóficas de proposições. A definição que ele dá de existencialismo, a existência precedendo a essência, tem uma relação com a tradição metafísica ocidental, né? E é engraçado também como Jean-Paul Sartre, a gente estava lendo, eu acho que foi por isso que ele trouxe Jean-Paul Sartre, porque Sartre, ele inclusive escreveu o prefácio dos Condenados da Terra, né? Foi Sartre que escreveu. Então Sartre ele tinha uma relação com alguns filósofos fora da Europa, e ele construiu durante a trajetória dele um certo ressentimento com a realidade europeia também, mesmo sendo ele mesmo europeu. E o que, às vezes, eu acho que não nos ajuda filosoficamente é pensar essa forma de ressentimento contra a Europa, que é um ressentimento do europeu contra a Europa, que também existe. E por que a gente se identifica com esse tipo de filosofia? Porque nós temos um ressentimento em relação à Europa, que é o ressentimento da exploração, da escravidão e da colonização. Esse ressentimento mora em nós. É preciso que a gente tenha isso muito claro em mente. Né? Então, o ressentimento que um cidadão europeu tem em relação à Europa e que tem em relação à imagem que ele constrói de si mesmo em relação a um passado europeu é o ressentimento contra a Europa, mas vindo de um europeu. Por exemplo, o Nietzsche foi Nietzsche foi um cara que escreveu muito sobre ressentimento. Se vocês leram a Genealogia da Moral, vocês sabem que aquilo ali é, sobretudo, um livro sobre ressentimento, né? Enfim, sobre força
e potência e tudo mais. Mas na genealogia da moral, a gente vê um Nietzsche, tem gente que estuda inclusive assim, será que Nietzsche não foi também, ele falava tanto contra os ressentidos, mas será que Nietzsche não era um ressentido contra os cristãos ou contra os alemães, né? Veja, foi um ressentido contra a Alemanha. Mas esse ressentimento de Nietzsche contra a Alemanha parece muito, e para mim parece mesmo. Tem gente que diz que não sei, mas toda vez é isso. Você vê Heidegger mesmo, Heidegger é assim, né? Um filósofo tecnicamente assim, intocável, a gente sabe que ele é intocável tecnicamente, não sei o quê, mas o cara foi nazista. Ele foi nazista. Então, a mesma coisa Nietzsche. Tem aspectos da filosofia de Nietzsche que são espécies de ressentimento em relação à sociedade, que se parecem com o ressentimento em relação à sociedade do Hitler. E que por sua vez, se parece com enfim. Mas essa questão da existência precedendo da essência, né, significa que aquela coisa da possibilidade que eu estava falando para vocês, a gente poderia relacionar com a coisa da possibilidade, a relação possibilidade e realidade. Nós temos, de um lado, possibilidade, que é a existência. E a essência, ela por exemplo, Platão. Tem gente que diz assim, Platão é um idealista. Platão está muito mais próximo de um realista. Porque para Platão, as ideias são entes realíssimos. Então, da mesma forma, a gente pode olhar para um certo conjunto de relações e ver ali possibilidades, ou a gente pode ver uma relação simplesmente dada. A relação simplesmente dada, essa relação definida, é a relação matemática. A relação entre os catetos de um triângulo e a hipotenusa é uma relação simplesmente dada. A relação entre os ângulos de um triângulo, né, a soma de todos os ângulos é igual a 180 graus. Aquilo ali é uma relação simplesmente dada. Não há outra possibilidade. Eu não posso somar o conjunto de ângulos de um triângulo e dar menos ou mais que 180 graus. Isso não é uma possibilidade. Portanto, o triângulo, ele tem essência, tem substância. Mas a existência seria possibilidade. Portanto, estou numa situação de exploração, né? Mas essa situação é somente uma possibilidade histórica dentro das diversas possibilidades históricas que a minha identidade, que não é só minha, que não sou eu, mas é um conjunto de identificações, né? Que esse conjunto de identificações vai poder, enfim, se expressar e tudo mais. Então, possibilidades históricas, existência, né? E essência, relações simplesmente dadas. Eu acho que, não sei se eu consegui. Pablo Gabriel disse assim, mas a pessoa negra não possuiria uma essência, diria Fanon, mas acaba tendo uma essência imposta, tornando ele vítima eterna de uma essência e de uma aparência pela qual ele não é responsável. Nós pretos já não temos em si uma essência, ou será que essa essência nos foi imposta? Gênero, você estava no primeiro dia de curso, a gente trabalhou essa ideia de substância, de sujeito, de subjetividade. Exatamente. A gente até lembrou, não foi, pessoal, a questão da dialética do senhor e do escravo de Hegel. Hegel vai dizer, a essência do escravo é se ver naquilo ali, né? Ou seja, você ser colocado na posição de escravidão, o assalto à liberdade não é uma corrente nos pés, é justamente a tomada de posse dessa essência que você está falando aí, Gênero, Everton. Bom, mas vamos ouvir Priscila. Oi, Priscila. Ela é a primeira vez que fala. Olá, boa tarde. Eu cheguei um pouco atrasada hoje, que eu tô atrasada, gente, esses dias da minha vida. Aí a minha questão, assim, sobre a questão do Sartre, que eu posso comentar aqui de enxerida, é que eu acho que ele estava respondendo uma filosofia que era anterior a dele, né, dos essencialistas.
Então ele tá falando disso, né? E aí, tipo, sobre a minha dúvida, a minha pergunta é a seguinte, é sobre a questão da reciprocidade da... Como é que você tinha falado mesmo? Não sei o que lá, recíproca. Exclusividade recíproca na questão do território. Aí eu queria, porque assim, na necropolítica, o Mbembe, ele explica bem a questão da exclusividade recíproca quando ele fala do território palestino, né? Mas aqui no Brasil a gente consegue entender um pouco isso, né? Por exemplo, você não vê um branco rico, playboy, dentro de uma comunidade, dentro de uma favela. Então é aquele território, é isso que eu entendo por exclusividade recíproca, que eu queria que você pudesse comentar um pouco mais. Aqui na Paulista, por exemplo, Avenida Paulista, na capital de São Você é Paulo. de São Paulo, é? Eu sou de São Paulo, sou de Poá, que é região metropolitana. Então lá você vê a maioria das pessoas que estão ali são pessoas brancas, você vê que são pessoas elitizadas, né? E se você descer um pouquinho mais para o centro ali, Praça da República, ali você já vê uma população de rua, majoritariamente ali. Priscila, você vem de onde de São Paulo? Só para eu pegar um gancho com a tua própria existência, para a gente pensar essa ideia. Eu sou do subúrbio paulista. Você é do subúrbio paulista. Você conhece o hino do seu estado? Não conheço. Sou anarquista. Mas é bom conhecer, para entender o que são as marcas desses processos e que ficam marcadas nos símbolos. O hino de São Paulo chega a comentar a trajetória dos bandeirantes, né? Que em teoria seriam espécies de exploradores do território, né? Os bandeirantes, o hino chega a mencionar o assassinato, alguma coisa assim, referido a mortes, né, de indígenas por meio da exploração do estado de São Paulo pelos bandeirantes. Assim nasceu o estado de São Paulo. Então, daí a gente tira o que significa o princípio de exclusividade recíproca, porque essa ideia, né, de que porque matar indígena não significa matar um indígena, significa cessear aquele tipo de cultura que acontece ali, né, e tornar a cultura impossível, inviável de se expressar. É por isso que é importante, eu sempre digo aqui, é por isso que é importante, procurem terminarem a graduação, se formarem filósofos, quem é da filosofia, ou quem se interessa por filosofia, quer pensar filosofia, procurem a Secretaria de Cultura do Estado de vocês, procurem a Secretaria de Cultura da cidade de vocês, procurem esses espaços que vocês, que são intelectuais, devem, ou com propriedade, ocupar. Porque a cultura é que é a arma de guerra, e é por isso que ela é a primeira a ser destruída. Dá uma olhada, Priscila. Tu sabia disso? Alô? Priscila, tu conhece? Oi, sim. Você já tinha ouvido falar dessa coisa do hino? Não, do hino não, realmente eu não prestei atenção, mas com certeza a história dos bandeirantes aqui em São Paulo é muito forte, né? A minha cidade chama Poá, que significa passagem, que era a passagem para o litoral paulista, que eu tô perto do litoral, mais perto da capital, mais perto do litoral. Então aqui era o caminho, a minha cidade se chama Poá, por isso, né? É Piá, que vem de passagem, vem do tupi. Mas assim, o que eu quero dizer da exclusividade recíproca, o que eu entendo por exclusividade recíproca no Mbembe é espaços territoriais determinados onde apenas certos tipos de pessoas ocupam. Então é recíproco, por exemplo, na Paulista só tem branco, na favela do Tiradentes a maioria é negro. Então reciprocamente o espaço da pobreza determinados corpos ocupam aquele espaço e o espaço da riqueza são determinados corpos. É assim que eu enxergo a reciprocidade, a exclusividade. Então é exclusivo que no Morumbi as pessoas que moram ali são as burguesas da cidade, brancas loiras, né? Não é nem branca, né? Assim, é ultra branca, né?
Não que existe essa diferença, esse colorismo, mas existe sim até. E tem territórios que você vai vendo o tipo de branquitude que está lá, e territórios onde tem os tipos de negritude também. Na Palestina, por exemplo, se um palestino passar em determinado lugar do controle de Israel, ele é morto. Ele pode ser uma criança, ele pode ser qualquer pessoa, não interessa. Se ele é palestino, ele morreu. Porque ali é exclusivo do exército israelense. Então não pode passar palestino. É isso que eu entendo por exclusividade recíproca. E também, Priscila, não sei se você lembra disso no Necropolítica, quando vai falar acerca da questão da Palestina, que nós até tangenciamos assim, mas como eu queria tratar mais da questão da identidade do sujeito, eu me coloquei mais nessa posição de discussão. Mas essa discussão que a gente tinha começado, né, até mesmo ali no território de Israel, a chegada dos judeus para transformar Israel num Estado mesmo que tem um território e tudo mais, e bem determinado e definido, né, também se equipara, por mais contraditório e assim, ilógico que isso pareça, né, também constitui essa chegada e a forma com que Israel vem se consolidando ali como Estado, né, dessa maneira também, a partir você impede que uma cultura possa florescer. Né? E é um preconceito muito forte mesmo contra os palestinos, muito forte. Mas, sim, você teria mais alguma coisa a dizer, Priscila, sobre essa questão da exclusividade recíproca? É uma categoria importante. Não, é só isso mesmo, mas eu entendo essa relação que você faz com a destruição, apagamento da cultura e, ao mesmo tempo, esse controle territorial, essa definição, né? Onde que determinados grupos vão estar no território, né? Mas é isso, eu agradeço pelo comentário. Obrigado, Priscila, pela contribuição. Muito bom. É uma categoria muito importante essa. Pablo? Acho que Clarice levantou antes. Foi? Então, Clarice? Fui eu? Tá. Ok, obrigada. Professora, eu acho que a Priscila respondeu a questão que eu tinha feito para o senhor, eu acho. Que quem detém o poder em determinadas regiões de São Paulo tem pessoas brancas, burguesas, safadas, que ocupam aquele poder, né, aquele lugar. Então, quer dizer que se chegar um preto lá, né, rico, por mais que seja rico, ele já não cabe ali. Então, quem é que detém o poder hoje, eu acho? Quem tem dinheiro, né? Sim. Hoje é. Hoje, quem detém Hoje sempre, na verdade. Dinheiro. E se tu não mora ali naquela região ali, ó, vão te olhar já atravessado, né? Tenta fazer o teste. É questão de poder financeiro. Claro, porque aí tu Só que o que eu acho, toda ideia, ela se põe e ao mesmo tempo ela traz em si mesma objeções a ela. Né? Por exemplo, quais seriam as objeções que poderiam ser construídas em relação a essa ideia do poder financeiro? De onde vem esse poder financeiro? E o poder financeiro, historicamente, ele vem sendo desenvolvido, fundamentado e preservado por aspectos ligados à cultura. Então, porque senão, se a gente se liga nessa ideia, a guerra é o quê? A gente conseguir dinheiro. E é como você está dizendo, não importa. Se você for um negro, se você for um preto rico, da mesma forma, né, você vai se sentir diferenciado em determinadas situações de relações de poder. Por quê? Porque a questão não é só financeira. Mas essa questão financeira, ela é preservada, conservada, ela é defendida. Os discursos que são feitos em relação a esse domínio, né, são discursos que são movidos no âmbito da cultura. E é somente por isso, tão somente por isso, que o dominado, ele é colocado numa situação de consciência em que a realidade dele é aquela e não pode ser outra. Ele nasceu para ser aquilo e ele vai morrer sendo aquilo e seus descendentes serão aquilo que ele é. Essa é a consciência do dominado. Hoje em dia não mais, né? Mas aí o que é que acontece? Porque tem quantos negros aí, mais de 70% esses dias eu estava lendo na internet dos negros ocupando as faculdades. Por isso que eles querem tirar as cotas agora, os caras estão dominando tudo, não querem que os caras estudem. Perfeito, isso aí é o quê? Resistência. Né? É o dominado
deixando de lado é o próximo passo do minicurso, que é não sei se vocês viram na ementa, mas o último conteúdo da ementa é o que é que significa ser um sujeito revolucionário. Essa proposta de sujeito revolucionário que eu estou trazendo é justamente o que você está dizendo que está acontecendo. Estes homens, estas mulheres, estas bichas, estes travestis, estes transexuais, né, estes marginais, eles não aceitam mais a condição de consciência que lhes foram dadas. Exatamente, Matheus colocou aí, ó, o último ponto é o aspecto revolucionário do serviço à diáspora. Servir à diáspora africana significa rejeitar completamente essa situação de dominado. E rejeitar essa situação de dominado significa construir uma consciência, uma identidade, né, que nós já estamos construindo, né, e lutar para a defesa de conservação, de manutenção de uma consciência que é nossa. Né? Então, a ideia é justamente essa. Mas a lógica da exploração, ela existe, e se a gente não observa como ela opera e como ela funciona, e bem, porque é uma lógica forte, né, a gente acaba por deixar passar oportunidades, inclusive, de fazer... Porque é feito, pronto, Levinas, voltando a Levinas, quando ele vai falar sobre... Um minutinho, vice Pablo, é rápido. Quando ele vai falar sobre... Só um minuto. Quando ele vai falar sobre... Deixa eu ver, meu Deus, pegar o fio da meada. Tá falando sobre consciência. Essa coisa. Sim, a questão do dominado, né? E a consciência do dominado. Quando o Levinas vai falar da bondade, outro exemplo melhor. Levinas, ele é conhecido muito como o filósofo do outro. O outro. Quando ele vai falar do outro, você pega Totalidade Infinito, que é a obra mais conhecida dele. Quando ele, outro, ele só está falando de outro ali. Mas é um livro inteiro sobre subjetividade. Por quê? Para chacoalhar o ser, para fazer com que o ser desperte em relação a... Para fazer com que o ser se observe como ele é, né, é preciso quase que um tiro. Então, por exemplo, para falar da bondade, eu vou precisar olhar o que é o mal. O que está por trás da bondade? O desinteresse, a gente pode dizer. Você só age de boa vontade se for uma ação desinteressada. Digamos assim, isso pode ser uma premissa. Né? Mas para pensar esse desinteresse, a gente vai precisar olhar o que é que significa interesse na nossa vida. E onde é que esse interesse se expressa. E nós vamos acabar chegando à conclusão de que todos nós temos interesses. Todos nós somos interessados. Né? Da mesma forma, a lógica da dominação. É preciso que a gente reconheça em nós mesmos. E isso é muito fácil para quem passa pelo processo de racialização. É muito fácil olhar para si mesmo e observar os comportamentos, os medos, os anseios, as ansiedades, né? As tensões. Né? Aqui a gente pode, tensões, abrir um leque, fome, miséria. Se você não tem que lidar com a sua própria miséria, você tem que lidar com a miséria de um próximo. Né? Então, é preciso olhar para a nossa condição e ver aspectos da dominação, da exploração, da escravidão, que ainda estão na nossa forma de pensar, não só na forma de pensar, mas que atingem, sobretudo, o nosso modo de viver. Bom, mas se você tiver algo mais a dizer, Clarice, por favor, abra o microfone e bocando o trombone. Não, já falei o que tinha para falar. Muito obrigada. Pablo? Professor, eu queria fazer a pergunta se a Chilimambi fala, por acaso, dessa questão da comoção e necropolítica. Eu pergunto no sentido, por exemplo, comoção no sentido de o processo que normaliza esse processo de morte perpetuado. Porque em Quadros de Guerra, Judith Butler, ela fala que a guerra atua sobre os sentidos, no sentido que
certos corpos estão no enquadramento que vai definir a comoção, certas mortes. Eu falo nesse sentido de que a necropolítica, se ele fala nessa questão de atuar sobre os sentidos dessa normalização da morte, porque nos comentários de Clarice, de Priscila, a gente pode perceber que essas vidas que não são enlutadas também não são aprendidas como vidas em vida. Aí eu fiquei curioso se ele fala sobre essa questão da comoção. Como se fosse uma coisa de vida em vida, eu não sei se eu entendi bem. No sentido que não é aprendido como uma vida enquanto está vida, por exemplo, desprezado, ogerizado, a gente pode pensar... Você está falando de Fanon ou de Bembe? Eu estou falando de Butler, mas estou curioso para saber se o Ashley Mumby fala sobre essa questão da comoção, por exemplo, como a gente normaliza esse processo de morte, de certa forma. É aquela questão da indiferença, né, que eu estava tratando. Chega a um ponto que, primeiramente, o primeiro ponto é de objetificação, né? Depois chega num ponto de ser menos que objeto, e aí é uma indiferença absoluta, né? Hannah Arendt talvez seja equivalente aqui a essa indiferença absoluta ao que Hannah Arendt chamou de banalização do mal. Aquilo começa a fazer parte da realidade, só que faz parte da realidade de uma maneira que é como se... Porque, assim, quando eu estou falando de realidade aqui, eu estou falando de um modo de viver e de estar no mundo e fluir desse mundo. Fluir, consumir o mundo. Né? Se utilizar de recursos e tudo mais. E observe que quando eu estou falando de identidades, eu estou falando de coletividades. Identidade, para mim, é coletividade. Pois bem, essa ideia de comoção, que está ligada à ideia de indiferença, no sentido de você pode, ou você é indiferente, ou você se comove, né? Não dá para você se comover sendo indiferente. E, desculpem, tinha uma moto passando. Eu desliguei o microfone um pouquinho. Essa coisa da indiferença, né? Ou você é indiferente ou você se comove. A comoção, ela exige de nós um abandono da indiferença, senão ela é simplesmente aquela caridade falsa. Né? Mas eu creio que, para Bembe, isso é sempre difícil, porque às vezes eu sinto que, por exemplo, a Crítica da Razão Negra, aquele livro, tem gente que critica ele porque diz assim, mas o cara trata de modernidade como se fosse, por exemplo, só a questão técnica, né? Como se a modernidade se resumisse à tecnologia. E aí eu sempre respondo a essa objeção da seguinte forma: na verdade não, porque ali ele está ouvindo as vozes do seu tempo, e no nosso tempo existe uma certa comoção, mas é uma comoção, Pablo, que não parte de quem tá por cima, não. É uma comoção entre aqueles que conseguem sair do estado de consciência dominada, né, e se observar como uma consciência, ser consciente de suas próprias possibilidades. Essa pessoa que passa a ser consciente das próprias possibilidades, né, é quem, pelo menos historicamente, né, demonstra algum tipo de comoção em relação a esses corpos que são totalmente jogados numa zona em que não existe possibilidade de dignidade nem fruição saudável da vida. Claro que eu não colocaria Bembe é complicado colocar Bembe na figura de um revolucionário, né, porque ele é um acadêmico, ele toma muito cuidado sempre, principalmente em entrevistas, as raríssimas entrevistas que ele deu. Por exemplo, ele sempre toma muito cuidado em definir questões que vão além do campo de possibilidades culturais dele. Por exemplo, o que eu acho incrível, ele ser um negro, né, do continente africano, e que
e que sempre toma muito cuidado e muito zelo ao se referir aos negros em diásporas. Diásporas eu falo no plural porque tem a diáspora brasileira, tem a diáspora americana, tem a diáspora europeia. Vocês sabiam que tem negros na Europa? Por isso que eu não gosto daquela coisa a Europa... Não. Claro que existiu uma centralidade do pensamento europeu na figura do branco, mas hoje existem muitos europeus negros também. Então tem que tomar cuidado ao não confundir território, terra e espaço com engendramentos históricos de ideias e discursos. Eu falo isso tudo porque a meu ver, pode ser prejudicial à tarefa histórica que nós temos enquanto intelectuais, né, nas nossas comunidades. Sejam elas escolas, sejam elas tribunais, sejam elas parlamentos, sejam esses espaços culturais, onde quer que a gente leve o nosso trabalho, é preciso que a gente esteja sempre preparado para o mundo que nos espera. Mas, enfim, não sei se eu consegui, Pablo. Também não sei se eu... Muito obrigado, Richard. Conseguiu sim, muito obrigado. Grato pela resposta. Obrigado você. E outra coisa, Butler é uma figura que vem aparecendo e vem construindo projetos filosóficos muito bonitos. Você estuda Butler? Muito por cima, assim, por dizer. Mas tenho um contato ultimamente. Sobretudo as questões ligadas a gênero, né? É muito, muito interessante. Aí eu vi aqui no chat que Priscila fez assim, temos a relação cultura, linguagem, pensamento e território. Exatamente. E aí é sempre muito delicado, a questão filosófica que é delicada é saber o que é que vem primeiro. Né? Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco de questão financeira. Né? O que é que vem primeiro? A forma com a qual se conserva esse poder ou esse poder mesmo se expressando. Enfim, tem e aí ela diz assim, mais abaixo, só através de uma epistemologia mais preta e pindorâmica, a pindorâmica é lindo, e preta também é lindo, mas talvez assim, até mais aberto ainda, né? Tem os povos ciganos também. Será possível avançar em processos socio-raciais mais positivos. E você é a autora disso daí? Poxa, é artigo, Priscila? A Priscila foi a que saiu, não foi? Tá bom, depois eu converso com ela. Pronto. Deixa eu ver aqui. O nosso último tópico. Que é a colonização moderna, construção de territorialidade, guerras imperiais, extração de cultura. Não, na verdade, exploração humana, já que eu quero. Alguém falou? Fui eu, professor, que falei que escrevi aí, não um artigo não, só que eu fui ouvindo da aula, e aí eu escrevi como eu entendi, através do Fanon, né, essa relação território, linguagem e cultura. E a perspectiva africana pindorâmica, né, dos povos da terra, dos nativos, povos originários. E adorei quando você incluiu a questão dos povos ciganos, né, inclusive eu boto carta cigana. Então, realmente, acho que só ampliando essa perspectiva de pensar, a gente pode, sim, acho que transitar para uma filosofia mais nossa, né? E eu costumo dizer que só através da mudança do pensamento, assim, quando a gente for seguindo através, assim, dos processos epistemológicos, né, da filosofia, inserir a perspectiva africana, a linguagem, um pouco de linguagem africana, um pouco de linguagem pindorâmica, ou até mesmo cigana, dentro do discurso social, aí que a gente vai começar a pensar diferente, porque a gente vai produzir imagens diferentes, né? Imagens baseadas na nossa ancestralidade, não que a gente não produza, porque a gente está o tempo inteiro aí, né, na resistência, produzindo essas imagens que empoderem o nosso povo, né? Então, eu acho que eu trouxe isso mais dentro dessa reflexão mesmo, de produção de pensamento e de mudança social, né? Muda a sociedade, muda o pensamento dela. Não sei, isso é as minhas reflexões de 10 anos. Eu demorei 10 anos para terminar a filosofia na UERJ. Então, foi um tempo de entrando em grupos, saindo de grupos, interagindo, resistindo com a perspectiva
narrativa eurocêntrica inserida, injetada o tempo inteiro, né, nas leituras. Tem muita questão racial durante a graduação, sabe? E aí vem essas perspectivas, né, que a gente está trabalhando no curso que a gente está dando sobre filosofia periférica e africana, né, trabalhando muito essa perspectiva. Se a gente não olha para o nosso território, se a gente não pega a linguagem do Ori, né, que eu chamo de Femi-Ori, se a gente não pega a linguagem do Ori, essa Yorubá, que trabalha dentro da filosofia, a gente não muda a perspectiva que é injetada nessa lógica do senhor e do escravo. Sei lá, só isso. Não vou parar de falar, que eu falo pra caramba. Que bonito, Priabelli. Eu me lembro, por exemplo, já participei de muitos eventos na Jurema, que não sei se tem no Sul, mas aqui no Nordeste é uma tradição bastante interessante, né? E, por exemplo, eu me lembro da ideia de Ori, você trouxe Ori, e nós estamos falando muito de consciência aqui, né? O Ori, só em referência ao Ori, é que o orixá, ele tem sentido, né? A Jurema é diferente da Umbanda. Aqui nós também temos Umbanda. A Jurema, ela tem fortes aspectos indígenas também. O orixá, então, ele só tem sentido se em função ou em relação ao Ori. Não é, Priscila? Se eu não tiver errado, se eu tiver errado, você me diga. E aí essa ideia, né? Essa questão de você pensar como a sua mente está organizada e como essa organização da mente também vai fazer com que você... E mente aqui não é no sentido de... A mente não é um acesso a uma coisa que está lá, que eu vou agarrar lá não, lá na moléstia do rato, não, está aqui. Está presente, é vida, isso é mente. Não é uma coisa fora da vida. Então, essa relação com o meio, né? O meio elemental, e até mesmo uma espécie de fruição da vida, com uma organização da nossa mente, né, é muito interessante. Eu acho que é o aspecto da cultura negra que sobreviveu, que a gente tem que se agarrar bastante, em nome da responsabilidade que a gente tem enquanto corpos negros. E enquanto corpos negros e também enquanto seres humanos, digamos assim. Se é que a gente ainda pode falar em humanidade, diante de tanto terror que a gente vem observando no mundo. Mas vamos dar uma continuidade no texto sobre agora a questão contemporânea. As guerras, diz Bembe, a gente já está na página 51. As guerras da época da globalização, assim, visam forçar o inimigo à submissão, independente de consequências imediatas, efeitos secundários e danos colaterais das ações militares. Nesse sentido, as guerras contemporâneas são mais uma reminiscência das estratégias de guerra dos nômades do que das guerras territoriais de conquista, anexação. As nações sedentárias da modernidade. Vamos reler esse trecho que é importante. Nesse sentido, as guerras contemporâneas são mais uma reminiscência, ou seja, elas não funcionam com os mesmos recursos materiais. Veja, a gente tem maquinário, tecnologia e domínio de elemento químico e físico suficiente para destruir qualquer nação do mundo. A humanidade já tem. Então, o que é que acontece hoje? A guerra, ela não é mais feita no plano bélico da força física, porque isso significaria o fim da humanidade. Então, apesar de precisarmos estar atentos a isso, né, as soberanias permanecem atentas a essa possibilidade, a ideia é de que a questão discursiva e linguística dominará ou precisará dominar
por isso que é aquela coisa de razão comunicativa, de Habermas, vai precisar dominar, né, os conflitos humanos. Porque se isso não acontece, né, em coisa de segundos, né, a gente pode provocar uma sei lá, um apagamento muito grande da humanidade no planeta Terra. Então, as guerras contemporâneas são mais uma reminiscência das estratégias de guerra dos nômades do que das guerras territoriais de conquista e anexação das nações sedentárias da modernidade. Por que nações sedentárias da modernidade? Conquista e anexação. Você conquista o império. Eu falei para vocês sobre Age of Empires. No Age of Empires, você conquista o império quando você destrói o centro da cidade do outro império. E os aldeões, eles podem resistir ou podem renunciar. E geralmente quando se destrói o centro da cidade, para reconstruir a cidade é muito mais difícil. Então a derrota muitas vezes se dá por renúncia. Da mesma forma, a gente pode observar o que acontece ali na Palestina e a relação com Israel. Tem a questão bélica, tem a questão de arma de fogo, mas geralmente os conflitos de arma de fogo são resolvidos não por um acabamento do conflito, mas como eles são resolvidos quando maneiras linguísticas e culturais do conflito tomam conta, né, desse conflito físico e químico. Então, diz Bembe, na página 52 do Necropolítica, esta nova era é o da mobilidade global. Uma de suas principais características é que as operações militares e o exercício do direito de matar já não constitui o monopólio exclusivo dos estados, e o exército regular já não é o único meio de executar essas funções. A afirmação de uma autoridade suprema em um determinado espaço público não se dá facilmente. Em vez disso, emerge um mosaico de direitos de governar incompletos e sobrepostos. Esse mosaico de governos, né, de direitos de governar, eles vão ser ligados entre si, não é simplesmente por aspecto financeiro, mas por ideologia cultural, pela cultura. É por isso, por exemplo, trazendo para o caso brasileiro, que hoje se fala numa espécie de guerra cultural, né? A gente ouve alguns bobocas falando disso, guerra cultural. Por quê? Porque o que eles querem é tomar conta da cultura, porque sabem que, tomando conta desse espaço, o poder tem um lugar para se basear, para se fundamentar, para se estabelecer, para se conservar. Porque é quando esse mosaico vai se reunir e conversar entre si. E entre esses interlocutores, a relação entre esses interlocutores é que geralmente define, Clarice, o domínio do poder. Então, como essas relações vão ser desenvolvidas, estruturadas, pensadas, é o como que vai estar por trás da conservação, manutenção e distribuição do poder. Então, sobre esses direitos, sobre esse mosaico de direitos de governar, sobejam diferentes instâncias jurídicas de fato geograficamente entrelaçadas e na quais abundam fidelidades plurais, suzeranias assimétricas e enclaves, nessa organização heterônima, de direitos territoriais e reivindicações. Faz pouco sentido insistir na distinção entre os campos políticos interno e externo, separados por limites claramente demarcados. Tomemos o exemplo da África, onde a economia política do Estado mudou drasticamente ao longo do último quarto do século XX. Muitos estados africanos já não podem reivindicar monopólio sobre a violência e sobre os meios de coerção dentro de seu território, nem mesmo podem reivindicar monopólio sobre seus limites territoriais. A própria coerção tornou-se produto do mercado. Aqui nós temos o Mercosul, né? O Mercosul, ele faz justamente isso aqui. Você constrói acordos políticos entre
países, né, porque Estado aqui no sentido de países, entre países, e de certa maneira esses países submetem as decisões e sua legislação. Claro que isso é problemático e a gente sabe que esses acordos são geralmente quebrados, né, principalmente acordos ambientais, né, que é a maior palhaçada. Você faz um acordo uma semana, na outra semana você está fazendo justamente o oposto do que você tinha acordado numa semana anterior, né? Mas o sentido desses acordos é justamente estabelecer essas relações, né? E essas relações elas são fortificadas por aspectos culturais, né? Os valores que buscam se manter e contra aqueles, né, que em nome em relação a esses valores, né, surgem como uma ameaça, né? Ou seja, o outro passa a ser uma ameaça. Por que uma ameaça? Porque crê-se que a revolta do dominado vai construir, vai colocar, né, o dominador no mesmo espaço de dominado e de escravizado e de explorado. Então, por isso que a primeira tensão de guerra é de medo. Diz, Clarice, para a gente encerrar com a questão da avaliação. Fala. Não, eu só queria dizer para o senhor que agora que o senhor falou em Mercosul, né? A minha cidade aqui é símbolo do Mercosul. Santana do Livramento é fronteira com o Uruguai aqui, com Rivera, e foi eleita em 2009 a cidade símbolo do Mercosul. Mas só que, é como o senhor disse, assim, tem os acordos, né? Mas eles não se saem do papel, sabe? Quando a gente faz uma coisa aqui e pede ajuda deles lá, eles às vezes não colaboram, e idem daqui também, essa questão mesma do Covid, né? Todo mundo vem para cá, para Livramento, fica hospedado, mas vai comprar em Rivera, porque lá tem shopping, e tarará, tudo mais barato, né? E aí, o que aconteceu? Quando foi que deu o negócio do Covid, a gente pediu para... Eles fecharam lá, mas a gente não fechou aqui. Então, eles seguiam vindo para cá, entendeu? E acabou que não teve diálogo, e daí a prefeita daqui com o prefeito de lá não conseguiram se entender muito bem, e não cumpriram acordos. Então, eu acho que esse negócio do Mercosul aí é meio fake, eu acho, porque quando tem que tirar da caneta, né, para colocar assim de verdade, não acontece. Pelo menos não aqui, né? Não sei se alguém aí mora também em alguma fronteira também. E aqui a fronteira é seca, né? Porque o que divide é uma praça, um país do outro. Então é só tu passar para lá, tu tá no Uruguai, só tu passar para cá, tu tá no Brasil. Então, interessante, né? Muito bom. Vejam só, gente, então, de maneira geral, é isso, né? A figura do serviço, né? Essa relação de se dispor a serviço da diáspora, né, seria, primeiramente, levar em consideração que ainda existe dominação e dominados, e que, por conseguinte, a gente ainda pode pensar escravização e escravizados, e tudo isso é possível se pensar e se elaborar um grande projeto que envolve, sobretudo, questões culturais ligadas. Priscila Abebe estava falando aqui, né, sobre, por exemplo, construir imagens. Eu gostei muito dessa frase, construir imagens, porque a questão parte da estética. Ela parte da cultura, ela precisa de um corpo, né, uma matéria coletiva para se desenvolver e se expressar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Para mim, foi muito interessante. Eu ouvi grande parte de vocês. Peço desculpas se tiver alguém que tenha tentado falar e não tenha conseguido. Agora, nesse espacinho, eu queria falar para vocês sobre questão de avaliação para certificado. Eu tinha planejado, primeiramente, não era um paper, mas um projeto de paper. Mas aí eu sei que, puxa, eu também sou estudante do doutorado, mas sou estudante da mesma forma. Então eu sei o quão é difícil a gente parar para fazer. Às vezes você até está lendo, está acompanhando, está estudando, mas você parar para fazer citação, para procurar a melhor citação, para procurar a melhor forma de escrever,
às vezes fica difícil. E aí eu tinha proposto no primeiro dia, né, que a gente, ao invés de fazer esse projeto de paper, a gente fizesse uma publicação no Instagram. Você pode fazer uma foto sua e um texto falando da experiência do minicurso, das ideias que a gente trabalhou aqui, e no final falando da relação que vocês tiveram com o colóquio afrodiaspórico como um todo, e colocar a página lá do colóquio como colaborador. Como é que a gente faz isso? Isso é um recurso novo que tem no Instagram. E antes de publicar, antes de fazer a publicação, né, você coloca assim, antes, você tá lá, bota a publicação, aparece lá a foto que você quer colocar, você coloca, e antes de você publicar mesmo, na hora de marcar, tem assim, colocar como colaborador, alguma coisa assim, marcar colaborador. E aí você clica naquilo ali, marca ou coloca o afrodiaspórico, que o pessoal dá uma analisada no que vocês marcaram, e aí eu tenho acesso e digo para liberar o certificado de vocês. Vocês concordam com essa ideia? Alguém tem algum contraponto? Alguém não acha legal? Alguém acha que dá para fazer também uma alternativa a esse modo de avaliação? A ideia é justamente fazer com que aquele movimento pós-colóquio, que sempre acontece presencialmente, não se perca aqui só porque é remoto, é virtual. Vocês teriam alguma coisa a dizer sobre essa avaliação? O que é que acham? Gosto muito de ouvir vocês. O senhor quer que a gente publique no feed, ou o senhor quer que publique no story? Eu acho que o ideal seria no feed. Ah, tá. Mas fala, Rafael. Tá ouvindo direito? Oi. Dá pra ouvir? Tá dando pra ouvir sim. Tá. Você tinha falado do Age of Empires, foi uma boa referência. Aí eu ia perguntar se você é adepto de fazer uma metodologia alternativa de ensino nessas publicações. Assim. Não só postar um texto, né? Fazer, esse texto pode ser substituído por um vídeo, curta, uma gravação de um jogo falando sobre coloque um quadrinho, alguma coisa assim, ou tem que ser só um texto? Como eu disse, pode ser vídeo, e aí no vídeo você explora como você quiser. Pode ser um texto, uma foto só com um texto. Pode ser... A ideia é construir, como é, Priscila? Construir imagens. Sabe? Construir imagem. Fazer isso aqui não ser simplesmente um tempo que a gente gastou, mas um tempo produtivo. Construir imagens. Então, pode ser uma música, pode ser um quadrinho, como você falou, pode ser um desenho, uma esquete, pode ser, enfim, um simples vídeo simplesmente comentando, pode ser uma foto só com um parágrafo falando do minicurso, depois no final dizendo da relação com o colóquio em geral, enfim. Alguma dúvida? E alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que pode contribuir. Só agradecer, professor, pelo curso oferecido de alto nível e pelas discussões propostas aqui sobre universidade, etc. Achei muito importante. Muito obrigado. Obrigado você por estar aqui contribuindo também, Pablo. Marília Renata Félix Rodrigues. Bem, boa tarde a todos, todas e todos. Eu também queria agradecer, primeiramente, ao pessoal que está na organização, fazer um agradecimento coletivo aí para quem está aqui presente. Dizer que o colóquio foi muito rico e eu, como estudante da UFPE e passei por diversos casos de racismo institucional, acho que esse tipo de evento é essencial na nossa instituição, para a gente mostrar que não só estamos lá, como também estamos coletivamente nos aquilombando e criando o tal quilombismo que o Abdias Nascimento propagava e que a gente está hoje lendo, né? E também agradecer ao professor Richard, que eu não conhecia e tive o prazer de conhecer no minicurso e trouxe, assim, coisas riquíssimas, né? Um conteúdo riquíssimo. E também os colegas e as colegas que contribuíram. Eu realmente eu demoro para internalizar e depois soltar o que eu estou pegando, né, de conhecimentos, mas muita coisa ainda aqui acontecendo. E quem sabe na postagem eu já dou uma contribuição ainda para mim. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço, viu, Marília? Muito obrigado por estar aqui também, contribuindo com a gente.
Obrigado, Dara. Pessoal, qualquer dúvida, vocês entram em contato. Também muito obrigado a Matheus, acho que Lilian também, Maria Eduarda, o pessoal que está fazendo a organização. Gente finíssima, gente de ótima qualidade, e isso é importante também, porque vocês sabem, isso aqui é trabalho, né? Então, para depois colocar num currículo que participou organizando, contribuindo, né? Isso é importante, principalmente para a gente que precisa correr muito atrás, jovem, né? Que precisa correr atrás de experiência, de coisa para colocar no currículo, e vocês estão, eu acho que mais dois eventos como esse, vocês estão feitos, assim, principalmente para trabalhar com projetos culturais, né? Foi incrível, muito obrigado mais uma vez. Eu espero que tenha ficado claro a questão da avaliação. Qualquer coisa também, que se tiverem dúvida, entrem em contato, mandem um e-mail para o pessoal, eles podem repassar, e enfim, é isso. Vou saindo agora. Beijo, 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 e até a próxima oportunidade. A gente queria te agradecer, cara. A gente da comissão, a gente estava esperando você ter o seu momento de finalização, e queria te agradecer imensamente, né, por se disponibilizar aqui, por ministrar esse mini curso que, bom, demanda esforço, demanda um trabalho imenso, demanda muito estudo, demanda tempo, demanda tanta coisa, e tu, enfim, se dispôs a participar, a ministrar, e a gente não sabe sequer como é que a gente contribui, assim, agradece, né, de maneira correta a tudo isso, sabe? Então, é só tentar mesmo exibir essa nossa gratidão e dizer que foi muito bom, que a contribuição foi incrível, todo mundo que está aqui com certeza concorda, né? E esperamos contar e ver você várias outras vezes. Esse colóquio foi um primeiro colóquio, né? Enfim, um momento também experimental, e provavelmente mais pessoas vão dar seguimento a este colóquio em outras edições, e aí a gente espera que nessas outras edições você esteja aqui novamente, que essas pessoas que estavam aqui hoje como ouvinte possam estar amanhã como comissão organizadora, que possam dar andamento, né, a esse trabalho. Então, de modo geral, a gente agradece muito, agradece a vocês que estavam aqui na audiência, e fica aqui também o convite, né, no final, para irmos para a live que está rolando lá no YouTube já, com o Jones e com o Érico já, tá bem? Então, muito obrigado mesmo, pessoal, e a gente se encontra por aí, tá bem? Cheirinho, tchau, tchau. Maravilha, tchau, minha gente, prazer imenso.